Fluminense desistiu das negociações por Emiliano Gomes. Não estava tudo dando certo? Vem comigo então que eu vou te explicar. Além disso, vou falar também sobre as novidades do André, que agora parece que está todo dia no nosso vídeo de notícias. Também tem feito de xerém, então vem comigo. Meu nome é Julia Cunha e esse é o Dominado pelo Flu. A gente vai começar falando sobre Emiliano Gomes porque é o que todo mundo quer saber. Mas antes disso eu vou pedir só pra você deixar o seu like, porque o nosso canal é pequeno, tá crescendo aos pouquinhos e o seu like ajuda demais nisso. Mas então vamos falar sobre Emiliano Gomes e a gente vai ter que voltar lá no início das negociações, porque elas parecem explicar um pouco essa tomada de decisão. Afinal, o que deu a entender é que não é a primeira vez que o Fluminense se retira dessas negociações. Porque o problema que fez o Fluminense sair das negociações foi um problema entre Fluminense e Boston River. Com o jogador já estava tudo certo, o Lessa falou sobre isso, o Caio também fala sobre isso na sua matéria. E aí, o que aconteceu? Eu vou pegar um trechinho da matéria do Caio Blois, que é de antes de sair essa informação da desistência do Fluminense, que mostra como foi o início dessas conversas com o Boston River. Essa matéria ainda está no Trivela, né? Fluminense faz proposta após se irritar com o leilão no Uruguai. Inicialmente, Fluminense chegou a se irritar com a situação de Emiliano Gomes. Isso porque, horas após do nome ter sido apresentado em uma reunião do departamento de futebol, diversos jornalistas uruguaios tratavam o negócio como fechado. Isso parece ser daquele mesmo período, provavelmente, de quando a gente teve a informação do Bambino Etigói, dizendo que o Fluminense tinha negociações avançadas pelo jogador, e depois disso meio que o assunto deu uma morrida, até que a gente escuta falar sobre o Estudiantes. E o Tricolor até então só tinha buscado informações como Corinthians, Peñarol e Nacional também fizeram. Então o Fluminense ainda não tinha apresentado proposta nenhuma e os jornalistas de lá já estavam dando o assunto como tratado, as negociações como fechadas. E aí o que acontece? O Estudiantes estava interessado no atacante e o entendimento foi de que os representantes buscavam usar o Flu para valorizá-lo. Aquela coisa do empresário, o clube pega, passa a informação para o jornalista coloca que algum clube tem interesse e como é o mercado quem decide o valor, se tem muitos clubes interessados, obviamente, quem quiser realmente contratar, é muito mais fácil de eu tentar fazer o cara abrir o bolso, digamos assim. E o Tricolor avisou que não entraria em leilão. E como a sondagem argentina tinha valores aquém dos pedidos, o jogo virou. Então, o Estudiantes não apresentou os valores que o Boston River queria, e aí o jogo virou a favor do Fluminense, e por isso o Fluminense, apesar dessa irritação inicial, acaba entrando nas negociações. E aí o Caio explica que foram os representantes uruguaios que voltaram a buscar a diretoria do Fluminense, que entrou em contato diretamente com o Boston River. E aqui ele completa dizendo que o Tricolor espera ter mais um reforço, mas isso porque, como eu expliquei pra vocês, essa notícia saiu antes da desistência do Fluminense ser anunciada pelo Marcelo Neves do GE. Mas voltando aqui para não ficar tão cansativa a tela do computador, nessa matéria do Caio Blois, além de explicar como foi o início dessas negociações, ele também fala em qual pé estava a discussão de prazos e porcentagem. Ele confirma aquelas informações que a gente já tinha, tanto do Marcelo Neves como da Aline Nastari, que o Fluminense havia feito uma proposta de 3 milhões de dólares por 100% dos direitos econômicos do atleta, mas que o Boston River queria esse mesmo valor, né? Rejeita a proposta e faz uma contraproposta querendo esse mesmo valor por 70% dos direitos econômicos do jogador, sendo que havia discussão dos prazos de pagamento, que a Aline Nastari já tinha falado, né? O Fluminense queria até 2027 e o Boston River queria até 2026. Mas, segundo ele, o Fluminense brigou para, então, ao invés dos 70%, levar 85% dos direitos econômicos do Emiliano Gomes. Mas aí ele esbarrou em alguns pedidos do Boston River, que assim como o Defensor Sporting bateu o pé para que o prazo de pagamento fosse até 2026. Mas o Fluminense entende que se já estava cedendo um percentual do que ele pretendia comprar, não fazia sentido pagar em 2026, então quem teria que ceder essa questão do prazo, né, seria o Boston River aceitando então o pagamento até 2027. E é aí que a gente chega na matéria do Marcelo Neves e o GE informando essa desistência. Voltando aqui para a tela agora, então, Fluminense se retira da negociação por Emiliano Gomes do Boston River. O clube não chega a um acordo financeiro com os uruguaios e decidiu não seguir na negociação. E aqui o Marcelo Neves fala, né? O Fluminense decidiu que não irá insistir na contratação de Emiliano Gomes após não chegar a um acordo financeiro com o Boston River do Uruguai.
o tricolor informou que não irá insistir no atacante uruguaio de 22 anos. Uma reunião foi realizada nesta segunda-feira, onde foi comunicada a saída da negociação. Mas, Júlia, peraí então, se ele desistiu na segunda-feira, quer dizer que o Caio estava mentindo então, quando ele falou que o Fluminense ainda estava ali nas negociações? Na verdade, não, ele não estava mentindo, né? Era a informação que ele tinha. Digamos que não sai notícia, então, por real, né? A notícia ela só sai depois que a coisa já aconteceu. E aí, a informação vai chegar antes ou vai chegar depois para uma pessoa ou outra. Mas seguindo aqui, né? Após se retirar da negociação com Emiliano Gomes, o Fluminense adota, ao menos neste momento, a postura de não buscar mais reforços no mercado. Então a ideia é que agora não venha mais ninguém nessa janela. Menos provavelmente que surja alguma oportunidade e tal, ou de repente o Mano insista de que precisa de um outro jogador. Mas aparentemente, por enquanto, né, esse é o cenário. E aqui o Marcelo Neves também explica a questão da disputa ali pelas porcentagens. Fala, né, o debate pela porcentagem final levou a negociação a se estender, assim como as discussões sobre as formas e prazos de pagamento. Novas conversas foram feitas para chegar a um consenso. Sem sucesso, a negociação não seguiu. Então agora que ficou entendido o que aconteceu, eu vou dar a minha opinião sobre isso, tá? Pra mim, o Fluminense segue precisando de um nome para o ataque. Eu já falei aqui diversas vezes que eu já acompanhei no canal, eu acho que precisa vir um nome que tenha a cara de que vai resolver. Apesar do Emiliano Gomes ele não ter o perfil que a gente imaginava que o Fluminense iria procurar de um centroavante, 9 clássico, ele tem bons números. Então, pra mim, ele vinha com uma cara de quem ia ajudar a resolver o nosso problema do ataque, de tornar o nosso ataque mais efetivo. Até porque o Cauã Elias é muito novo, tem sido bem efetivo, mas em algum momento é bem provável que ele vá oscilar, como todo jovem oscila. O que não pode acontecer é isso ser um problema para o Fluminense. O melhor é que o Fluminense tenha uma outra opção, principalmente tendo em vista o momento que o Germancano vive. Mas assim, não consigo julgar a postura do Fluminense de ter saído das negociações como errada, justamente pela maneira como ela estava sendo conduzida pelo Boston River, né? Acho que tem uma diferença entre a contratação do Bernal e a contratação do Emiliano Gomes. As negociações, na verdade. Apesar do defensor ter batido o pé para poder reduzir o prazo, ele não parecia estar tentando sacanear o Fluminense, do tipo, tô tentando fazer leilão ou coisa do tipo, quero só tirar dinheiro de vocês. Não, ele estava conduzindo da forma como ele julgava. Eu tenho um jovem de 20 anos, que é uma jovem promessa, e eu preciso de um valor a mais por ele. Ele é um jovem promissor. E parece que isso foi tudo tratado de maneira muito certa, assim. A gente não viu em nenhum momento uma tentativa de leilão. Já no caso do Emiliano Gomes, vocês viram que na matéria do Caio ele deixa bem claro que o Fluminense interpreta essa situação que parece ter sido causada pelos representantes do jogador como uma tentativa de ver quem paga mais e aí fazer o Fluminense subir o valor. E pra mim tem uma diferença até entre os jogadores, né? O Cauã Tinoco falou até na live do Jornada hoje que ele entende até como talvez o Fluminense estava olhando a posição de volante como uma posição mais essencial e o ataque menos, então investiu mais no Facundo Bernal e aceitou ali os termos porque tinha ali como um objetivo, via muito necessário a chegada de um volante, e acho que isso tem toda uma lógica, tem todo um sentido, mas eu acho que tem uma outra coisa que também pesa quando a gente fala de porcentagem, quanto eu vou ceder, quanto eu não vou ceder, que são os 2 anos a mais de Emiliano Gomes, assim. Pode parecer pouco, de 20 para 22, mas 2 anos no futebol representam uma diferença bem grande. Então, sim, o Emiliano, acho que ele ainda teria a possibilidade de ser uma boa venda futura, mas você tem aí 2 anos a mais com relação ao Facundo Bernal. Acho que quando você vai tirar um cara muito jovem, que já muito jovem, já parece muito promissor, você vai ter que pagar mais. No caso do Emiliano, 2 anos mais velho, é pouco tempo, mas pro futebol acho que representa ali uma questão sim. Mas enfim, né? Mas enfim, fico chateada porque acho que seria um bom nome para o Fluminense. A gente não tem como ter certeza se daria certo, mas inicialmente, pelos números dele, me parecia muito bom, muito promissor. E a gente não sabe, né, se o Fluminense pode voltar para as negociações de novo, né? Porque já havia meio que saído, né, retirado ali pelo menos o seu interesse, voltou e fez a proposta. Será que se o próprio Boston River não resolver ceder e voltar atrás do Fluminense, o Fluminense não compra? Acho que isso vai depender muito do interesse, né? Como o jogador tá bem interessado, vamos ver no que caminha, né? Mas então deixa a sua opinião nos comentários. E se você é novo por aqui, gostou desse jeito de ter informação de uma maneira mais descontraída e mais relaxada,
Primeiro de tudo, seja muito bem-vindo ao nosso canal, à nossa comunidade e vem fazer parte dela também. Aproveita para se inscrever para não perder os próximos vídeos. E agora a gente vai falar sobre o André. Eu já te adianto que essa notícia sobre o André, ela tem a cara de que daqui a algumas semanas talvez a gente lembre daquela musiquinha do Chaves, Volta o Cão Arrependido. Vou te mostrar aqui na tela. O foco dessa matéria não é o André, mas recai sobre ele, tá? Aqui eu já botei aqui pro Google traduzir, já falei, o meu inglês ainda não me permite ter essa segurança toda pra interpretar uma notícia em inglês pra vocês. Mas vamos lá. Iose Fofana. Manchester United em negociações de transferências com o Mônaco para o meio-campista, enquanto Fulham encerra a busca por Scott McTominay. E aí vocês já sabem qual o caminho que essa notícia vai tomar, né? Ela é do Darmstadt com Lyle Thomas. E eu vou pular aqui algumas partes que não são tão interessantes pra gente, mas tem um ponto aqui do Manchester United que vale citar, né? A gente falou que o Ben Jacobs disse que um dos meio-campistas avaliados pelo Manchester United era o André, né? André e João Gomes. E aqui nessa matéria eles falam sobre alguns meio-campistas que o Manchester United tem avaliado, né? E não cita em nenhum momento nem André, nem João Gomes, tá? A título de curiosidade, fala aqui do Manuel Ugarte e esses outros nomes, mas não fala dos dois brasileiros. Enquanto isso, não se espera que o Fulham retorne com uma oferta melhor pelo meio-campista McTominay, do Manchester United. Eles tiveram duas propostas rejeitadas, a última valia 20 milhões de libras, e ainda há uma lacuna na avaliação. E aqui é onde está o André. O foco do Fulham está atualmente em outros alvos, como o André do Fluminense, sendo um jogador em que eles têm um interesse de longa data. Se você não acompanha futebol inglês e ficou um pouco perdido, basicamente é o seguinte: o Fulham tinha como foco o André, teve a sua proposta rejeitada, então foi procurar outros volantes. E o McTominay, que era um desses possíveis, já se ele contratasse o McTominay, não levaria o André, acabou tendo duas propostas rejeitadas e, pela informação da Sky Sports, não vai voltar a fazer uma outra oferta pelo jogador. Então o André volta pro jogo. E aqui vale a gente lembrar, né? Na atualização que eu fiz ontem sobre o André, eu mencionei a matéria do Diogo Dantas do Globo, dizendo que aquela primeira proposta que o Fulham havia feito pro Fluminense, o Fluminense rejeitou, ela tinha um prazo de validade e esse prazo de validade já bateu. Então a gente vai ver, né? Se o Fulham realmente tiver interesse no André, ele vai retornar com uma outra proposta e a gente não sabe quais são as questões de valores que serão apresentados, se ele vai tentar uma nova proposta com os mesmos valores ou se vai subir a oferta assim como o Fluminense tinha pedido. E pra fechar, vem comigo pra tela que tem mais duas informações envolvendo o Xerém. Vou começar com o do Isaac pra deixar mais especial por último, né? Mas o Isaac que tá sumido das listas de relacionados do Fluminense no profissional, depois que acabou tendo ali a lesão muscular, já tinha passado por transição e tudo mais. E a informação que a Central postou, né, publicou uma foto dele treinando em Xerém com o Sub-20 hoje, nessa terça-feira, dia 6 de agosto, né? Então, vamos ver qual vai ser o caminho decidido pro Isaac. Mas assim, acho curioso, porque acho que o Isaac poderia entregar pra gente em campo. Vamos ver no que vai dar, né? E a mais especial, hoje o futebol feminino deu um passo importante nas Olimpíadas, indo para a final, depois de 16 anos fora, e bem, tem uma representante de Xerém lá, a Tassiane, zagueira da nossa seleção. Já garantiu a medalha de prata, agora a seleção vai buscar a medalha olímpica de ouro, e merece demais pela partidaça que fez hoje contra a Espanha, e por ter se mostrado bastante resiliente, aprendendo com os erros da fase de grupos. De qualquer forma, se tudo dá nesse caminho, a Tassiane já tem a medalha de prata garantida, mas o que a gente quer mesmo é que a nossa camisa 3, junto com as outras meninas da seleção, tragam mesmo ouro pra casa. Mas esse foi o nosso vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Não esquece daquele like maroto e bem, um beijo no coração de vocês e até a próxima. Saudações tricolores!